Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente para orarmos, para que possamos orar pelos que sofrem, orar pelos espíritos encarnados, orar pelos espíritos encarnados, orar a Deus para que possamos obter as virtudes da paciência, da compreensão, do amor de um para os com os outros. Então nós oramos pedindo a Deus para que possamos, no dia de hoje, trabalhar com as virtudes que Jesus nos ensinou. A virtude da paciência, a virtude da calma, a virtude da indulgência. É isso que nós pedimos, Senhor. E pedimos ainda, Senhor, para que possamos, o dia de hoje, compreender mais do que ser compreendido. Possamos trabalhar com a compreensão. E ainda, Senhor, pedimos para que possamos se colocar no lugar do outro quando nós formos julgar. Então, Mestre amado, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos com os teus ensinamentos, orando. E pedimos para que possamos passar esses ensinamentos, que nós vamos dar continuidade ao estudo do teu Evangelho. Nós pedimos para vós, para que possamos passar com clareza, sem presunção, sem ser soberbo, sem dizer que está com a verdade. A verdade está com as nossas atitudes perante aquilo que vós nos ensinastes, em procurar a passar a paz, a harmonia, a união fraterna. Obrigado, Jesus, que possamos então iniciar os estudos dessa manhã do Evangelho, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com muito amor, com muito carinho. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, são as palavras de Jesus, que é a necessidade de nascer de novo. Então, esse capítulo vai tratar sobre a reencarnação que nós falamos nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a reencarnação. Então, nós já vimos o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, que nós vimos ontem, e nós vamos hoje ver o item 5, continuando as palavras de Jesus, falando sobre a reencarnação. Então, vamos lá, ler o item 5 devagarinho e procurando entender, ok? Vamos lá, então. O item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus eram uma seita, que havia as tribos, né? E tinha os fariseus, tinha os saduceus, né? Tinha os portageiros, eram grupos, eram tribos, né? Então, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Era a tribo,
os fariseus eram uma seita. Né? Nesse grupo tinha um homem chamado Nicodemos, né? Senador dos judeus. Então, era um homem, um figurão da época, né? Então, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus, ele disse. Então ele foi procurar Jesus, um senador, um doutor da lei, né? Um fariseu, uma das seitas, né? Os fariseus era uma seita, tinha os seus conhecimentos das leis mosaicas, né? Acreditava em Deus, na unicidade de Deus, né? Então, vamos lá. Então, Nicodemos, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então, ele já tinha os conceitos religiosos e acreditava em Deus, né? Então, ele falou, né? Ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus, então, respondeu: em verdade vos digo, se um homem, né, ele perguntou, né? Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus. Então ele acreditava em Deus, os fariseus, para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então ele acreditava em Jesus. Então, Jesus respondeu, né? Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos lhe disse, são palavras de Jesus, disse para Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Que ele falou que precisava nascer de novo. Então, ele não compreendia essa parte da reencarnação. Então, nascer de novo. Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ele não entendia nada sobre reencarnação. Então, Jesus falou que havia necessidade de nascer de novo. Aí ele falou: pode um homem velho nascer de novo? Pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Ele não entendia, né? Então, Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bagunçou mais ainda a cabeça dele. Mas está falando da parte espiritual. O que é o corpo, o que é espírito é o espírito. A matéria é o corpo carnal, a carne. E o espírito é o espírito imortal, não é? Que ele sobrevive fora do corpo da carne, porque o espírito com o perispírito, né?
Espírito é mais ou menos uma chama, e ele precisa se comunicar através do perispírito. Perispírito, existe um estudo dentro da doutrina espírita sobre o perispírito. O perispírito é uma camada semimaterial, né? Então, sem o corpo de carne, o espírito, ele usa do perispírito. Então, Jesus respondeu para ele, porque ele falou, como que um homem velho, ele vai entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Então, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, nós já estudando a doutrina espírita explica isso. Nós já estudamos vários mundos em que o espírito, ele é imortal e ele se reveste, o espírito como perispírito, ele reencarna, ele, com permissão de Deus, permite uma nova encarnação, o espírito como perispírito, ficar exilado num corpo de carne, em diversos mundos. Então, o espírito como perispírito, sobre os desígnios de Deus, ele reencarna, ele encarna, o espírito com perispírito encarna em um corpo de carne. Ele fica preso num corpo de carne por um período, reencarnando esse corpo de carne em vários mundos que nós estudamos esses dias. Um corpo de carne mais leve, um corpo de carne menos leve, de acordo com o mundo em que ele reencarna, segundo o seu adiantamento espiritual. Não é? Então Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que renascer da água. A água é um termo em que é vida. Então tem que renascer da água, da vida. E do Espírito, renascer em Espírito. Né? Então perde o corpo de carne e vai renascer em Espírito, vai crescer o Espírito, desmaterializando. Né? Então Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus nós estudamos aí esses dias sobre os mundos. É só vocês pegarem no YouTube as minhas várias palestras gravadas no YouTube Ostervaldo Cano Silva, no meu canal no YouTube, faz uma revisãozinha sobre os diversos mundos. Né? Então ele fala, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, aí bem clarinho, o que é nascido da carne, palavra de Jesus. O que é nascido da carne é carne. É carne. O Espírito é o Espírito. Né? O que é nascido da carne é carne. Ele apodrece, ele transforma. Né? Você enterra um corpo depois que morre, o espírito separou do corpo apodrece. Ainda mais que faz a cremação, vai virar pó. Então, palavras de Jesus, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Espírito e corpo carnal. Espírito e matéria. Não é? Não vos espanteis do que eu vos disse. Falou para Nicodemos, senador. Né?
fariseu, uma seita, acreditava em Deus, né? Então ele falou: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Não espante com isso. E Jesus conversava sobre parábola. O povo da época não tinha tanta facilidade para entender as coisas espirituais. Por isso que ele contava em parábola, historinhas. E aí então falou: ainda não falei tudo, virá um consolador prometido, que é o Espiritismo. O Espírito da verdade é Jesus. Então, o Espiritismo você encontra na doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Kardec escolheu as mensagens vindas do plano espiritual através de vários médios e codificou a doutrina, escolheu as melhores mensagens e fez os livros ditados pelos espíritos. Então, a doutrina espírita, as obras básicas da doutrina espírita, são 5 livros. O Livro dos Espíritos, que é pergunta que Kardec fazia e os espíritos respondiam. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é isso que nós estamos estudando, literalmente. O Céu e o Inferno, que conta sobre como que os espíritos se encontraram no plano espiritual, a experiência dos espíritos. E a Gênese fala sobre a formação dos mundos. Então, essas são as obras básicas do Espiritismo. Então, ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. Aí, palavras de Jesus. O Espírito sopra onde quer. É Espírito, não está com o corpo de carne. A alma, para várias denominações religiosas, fala a alma. Existe vida após essa vida, né? No Espiritismo, Kardec coloca o espírito e a alma é a mesma coisa, só que Kardec, para efeito de estudo, fala espírito quando está fora do corpo da carne, né? É o espírito com o perispírito. E ele fala alma quando o espírito está encarnado, ele está exilado num corpo de carne. Não é? Então, Jesus respondeu: não vos espantais do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. Ele está livre do corpo. O espírito mortal fora da carne, fora de estar reencarnado. O Espírito sopra onde quer e ouvi sua voz. Mas não sabeis onde ele vem ou para onde ele vai. Ouvi a sua voz, nós ouvimos a voz dos espíritos. Os espíritos estão entre nós, sem o corpo carnal. Eles influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos, conforme diz os espíritos. Não é? Então, o Espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis onde ele vem e para onde ele vai. O Espírito você não vê, mas sabe que ele existe. Os profetas recebiam as instruções do plano espiritual. Eram os profetas são médiuns. E nós recebemos a todo momento as instruções do plano espiritual. Nós temos um espírito protetor, que nós chamamos de anjo da guarda.
o espírito amigo. E nós esquecemos disso. Por isso que nós oramos, pedimos a Deus e pedimos para o nosso anjo da guarda. Muitas vezes nós viramos as costas para o nosso anjo da guarda. Então nós oramos para Deus e pedimos a proteção. E pedimos também para o nosso anjo da guarda, que ele está acompanhando a presente reencarnação. Desde a hora que nascemos até a hora que desencarnamos e um pouco mais. Deus não desampara ninguém, porque sempre tem espíritos sob os desígnios de Deus nos orientando, nos inspiramos. Então depende da sintonia que nós temos. Nós sintonizamos, se nós somos maus, sintonizamos com os maus espíritos. Espírito é gente, só está fora de carne. Se nós praticamos a prática da caridade, do amor, desenvolver o caráter, né? Procurar seguir as virtudes que Jesus nos ensinou, nós estamos conectando com os bons espíritos, encarnados e desencarnados. Nós não procuramos aqui pessoas de acordo com a nossa afinidade? É a mesma coisa. De acordo com a nossa afinidade, com a nossa sintonia, nós vamos estar com companhia de espíritos encarnados igual nós pensamos. Não é? Então, o espírito sopra onde quer. Eu ouvi sua voz, mas não sabei de onde ele vem, para onde ele vai. O médium vê, o médium recebe, mas todos nós recebemos, todos nós somos médiuns, todos nós recebemos a instrução dos espíritos. Não é assim? Muitas vezes falam, olha, eu tive essa ideia, é inspiração do alto. Agora, existem os médiuns ostensivos, eles já vêm de vários tipos de médiuns ostensivos. Né? É o estudo da mediunidade, que tem aí no YouTube. Quem quiser estudar estudo da mediunidade, coloca no YouTube, vocês vão ter uma aula sobre estudo da mediunidade, as várias categorias da mediunidade. Né? O Espírito sopra onde quer e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. O Espírito reencarna. Então ele fala, ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Ele vai para onde ele quer, ele, como o vento sopra onde quer, mas nós somos responsáveis. Se estamos com o corpo de carne, nós somos responsáveis. Nós sofremos as consequências dos nossos atos. Não é? Nicodemos, então, lhe respondeu, como isso pode se dar? Ainda não entendeu. Como isso pode se dar? Jesus lhe disse que sois mestre em Israel. Você possui, você acredita em Deus, a sua seita, os fariseus acreditam em Deus. Você sou mestre em Israel. Você é um senador, você é um homem inteligente, não é? Como isso pode se dar? Jesus lhe disse que sois mestre em Israel. Ignorais essas coisas? Você é um doutor da lei, você entende, você ignora essas coisas? Jesus perguntou para ele. Ele não entendia, a capacidade dele não ia além do que ele sabia, como a seita que ele seguia, fariseus. Não é? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos. E não é assim? Nós não podemos falar aquilo que nós não sabemos. Muitas pessoas falam, mas falam erradamente. Para você falar, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Não é? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Olha que sabedoria,
né? Aí, ó. Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos. Senão nós somos mentirosos. Quando nós falarmos, temos que falar com certeza, né? Jesus nos orientando, nos falando, né? Vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Né? Os médiuns, os testemunhos, pode dizer, porque ele testemunha o que vê, ele vê. Eu, por exemplo, tenho mediunidade desde criança da vidência, eu vejo os espíritos. Então eu posso falar, estou estudando a doutrina espírita, então eu tenho convicção da comunicação dos espíritos, né? Então ele fala então, em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Né? Ele não está na capacidade de entender ainda, então não recebe o testemunho de Jesus. Não entendeu, por isso que Jesus disse que não falou tudo. Ainda vinha o Consolador prometido. É a doutrina dos Espíritos, né, que eu falei agora há pouco, os livros das obras básicas. E os Espíritos continuam, através dos médiuns da época, passando as instruções, não para nunca de passar instruções para nós espíritos reencarnados. Tem aí os médiuns de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, com tantos livros psicografados, as obras de André Luiz, de Emmanuel, as obras de Joana de Ângeles, vários livros recebidos pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, continua vindo. Os médiuns são os profetas da época, recebem as instruções do plano espiritual, né? Então, ele fala, em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Vós não recebeis nosso testemunho. Não está preparado ainda, não está no tempo de entender. Não é? Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, se você não crede daquilo que você está vendo na terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, se você não acredita nem nas coisas da terra, como é que você vai acreditar das coisas do céu, das coisas dos espíritos, das mensagens vindo pelos profetas? Então, existe o tempo certo para nós entendermos. Dá tempo ao tempo. Então, nós temos que viver aqui no plano espiritual como um homem do mundo. Não é? Nós vamos precisar de trabalhar para termos o necessário para a nossa sobrevivência. Mas nós precisamos cuidar também dessa parte espiritual, do crescimento moral, da formação do caráter. O que eu não quero para mim, não quero para o outro. Então, esse é o segredo de nós investirmos na vida futura. Está aí a cartilha da felicidade. Só pegar o Novo Testamento, um dos livros da Bíblia, e estudar Jesus. E o mais importante, não é brigar por nome de religião, é fazer a nossa moral prevalecer. É os nossos atos, as nossas atitudes perante o nosso próximo.
combater a ambição, combater o egoísmo, combater os nossos impulsos inferiores como a raiva, o ódio, combater a maledicência, a maldade. Nós temos inteligência, então nós vamos procurar combater o mal com as nossas atitudes. Nós sabemos o que é bom e o que é mal. Combater os nossos impulsos materiais. O impulso de falar dos outros, a fofoca. O impulso de comer demais, de fazer sexo demais, de beber demais, abusar da bebida alcoólica, o fumo, o cigarro, isso tudo nós estamos deteriorando o nosso corpo. Essa máquina que Deus nos emprestou por um determinado tempo. Não é isso? Então, pessoal, nós vamos parando por aqui. 31 minutos e 12 segundos que nós estamos batendo esse papo. Então, um bom dia a todos. Fiquem com Deus. Vamos vibrar para que haja no dia de hoje muito amor, muita paciência, combater as nossas ansiedades no dia de hoje e vamos vibrar, pedir para Deus, pedir para o nosso anjo da guarda, pedir para Jesus, governador do planeta Terra, que possamos no dia de hoje ser comedido nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, vigiar no dia de hoje os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Vamos juntos vibrar. Então, meus amigos, fiquem com Deus. E eu peço, Jesus, abençoe o nosso dia. Meu anjo da guarda, que eu possa seguir as tuas inspirações para que eu possa hoje combater, de acordo com a minha inteligência, o meu conhecimento, combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. E até amanhã, quando estaremos aqui a partir das 7 horas, para bater esse bate-papo, estudarmos juntos, orarmos juntos, sobre investir no nosso crescimento espiritual. Fiquem com Deus e um bom dia a todos. Até amanhã, um grande abraço. ADM Osterval.